Fala galera, então, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu, o Super Aulão Enem 2018, tão esperado por vocês. Chegou o grande dia, estamos na reta final, agora é sangue no olho, é dedicação, é dar o seu melhor para que você possa dar, olha aqui ó, uma voadora no Enem, que é a nossa hashtag hoje, voadora no Enem. Você usa essa hashtag basicamente para fazer perguntas pra gente e se você for sorteado, já sabe, vai poder ganhar uma bolsa para estudar no Biologia Total. Então, se a sua pergunta for escolhida, já sabe, você vai estudar com a gente. Então, ó, capricha na pergunta, tem que ser filosófica, tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa sedutora. E hoje eu trouxe um assunto extremamente importante para vocês. Mas, primeiramente, deixa eu dar aqui um abraço na Karine Ribeiro, na Gabriela, muita gente, hein? Na Lala, na Brasileira, no Ronaldo, na Luana e no Arthur, grande Emily Costa. É muito bom estar aqui com vocês. Vem comigo então, galera. Deu tudo certo aqui? Agora sim. Bota um sangue nesse olho, a galera tá chegando. Grande, manda um salve, cotovelada, é isso aí. Galera, hashtag voadora no Enem. Vem com a gente então. Hoje eu trouxe para vocês como a ecologia é cobrada no Enem. Vão ser 50 minutos falando sobre isso. Ah, mas Jubão, por que tanto tempo falando só de ecologia? Porque 35% das questões de biologia no Enem, elas são de ecologia. Esse número já chegou inclusive a 50%. Eles até tiraram um pouco de ecologia, botaram um pouco mais de genética, e isso a gente vai conversar no outro aulão que eu vou dar no dia 5 de novembro. Então, como a ecologia é extremamente importante para essa prova, então claro que nós temos que dedicar um tempo maior para isso. E aí olha só o que eu trouxe para vocês aqui, ó, a foto de um javali. E por que eu trouxe isso? Porque neste ano falou-se muito sobre esse animal. Não sei se você sabe, mas o javali é um animal europeu, ele não é brasileiro. Ele foi trazido da Europa, chegou na Argentina e na década de 90 ele foi introduzido no Brasil. Para quê? Para sua carne ser vendida para alimentação. Só que o que aconteceu? Nós tivemos uma lei que proibiu, na década de 90, o consumo da carne de javali. E aí, olha só, o pessoal que trouxe o javali lá da Europa para criar aqui no Brasil, não sabia o que fazer com esse animal e, adivinha qual foi a solução? Soltaram na natureza. Só que, como eu te falei, o javali não é daqui. Ele é uma espécie exótica. Ele é, inclusive, uma das piores espécies exóticas do mundo. Não é nada legal você ter um bicho desse aqui no seu país se ele não é um animal nativo. Por quê? Porque o javali se reproduz muito, ele tem uma taxa de reprodução extremamente acelerada. Só para você ter uma ideia, uma fêmea chega a produzir 12 filhotes por ano. E eles não têm muitos predadores. Então o que aconteceu? Eles foram se espalhando por todo o Brasil, destroem as plantações, milho, cana-de-açúcar, soja. E claro que ele virou um grande problema ambiental, além de ser um possível transmissor da febre aftosa. Anote aí, a febre aftosa é uma doença causada por um vírus e afeta bois e porcos e pode matar esses animais. E o javali, ele é um transmissor dessa doença. Então olha só que interessante aqui o que aconteceu com o javali. Como ele virou uma praga, foi liberada a caça desse animal. Só que o problema é que estão caçando na maneira errada. Então, dão um tiro no javali e ele fica agonizando, ele não morre. Acabou? Valeu! Ó, valeu, vai ver de lá? Galera do Fantástico tá aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Aqui o Jean, ó a galera aqui, ó. É fantástico! Filma eles ali que eles vão estar no Fantástico amanhã. Aí, galera, ó, vocês vão aparecer no Fantástico, é isso aí, ó. Dá-lhe, dá-lhe. Dá um tchau aqui, ó. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, grande abraço, Fantástico. Obrigado pela presença. Tchau, Renata. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Gente, tinha muita gente. O cara aparecendo aqui. Fala, galera. Olha, galera, tá complicado. Tá uma uruca aqui. O áudio deu problema, agora conseguimos resolver o áudio. Agora sim, foco total. Vem comigo. Já cumprimentei vocês 2 vezes. E agora
Vamos concentrar, vamos focar e vamos botar um sangue nesse olho, porque agora vai! Voadora no Enem, a nossa hashtag, e eu estava falando com vocês sobre o javali, a praga que ele virou no Brasil. E eu quero que você guarde esse conceito, porque espécies exóticas são muito cobradas no Enem. Por isso é importante você saber isso. Ah, mas Jubão, o que é uma espécie exótica? É uma espécie que veio de outro país, ela não é nativa daquela região. Então, por isso que nós chamamos ela de exótica. Quando uma espécie dessa, como o javali, que é um animal europeu, é introduzida num lugar que não é dele, essa espécie ela pode trazer doenças para a região, ela pode trazer doenças para os outros animais que vivem ali naquele lugar. Então, por exemplo, o javali, ele pode transmitir a febre aftosa, que é uma doença causada por vírus, para os bois e para os porcos, causando um grande prejuízo para a pecuária. E aí o que aconteceu é que esse animal foi liberado da caça do javali no Brasil, e claro que alguns caçadores estavam usando técnicas extremamente cruéis com o animal. Tudo bem que ele é uma espécie exótica, tudo bem que ele causa problemas para as plantações aqui no nosso país, mas é um ser vivo e deve ser respeitado. O javali é um animal agressivo, então muitas vezes os cachorros que eram utilizados na caça desse animal eram mortos por eles. Então realmente uma carnificina que eu até hoje não entendo por que algumas pessoas gostam de fazer isso. Só que nesse ano, em São Paulo, a caça do javali foi proibida. Só que, claro, como ele é uma praga, não se tem uma outra ideia para fazer o controle populacional dessa espécie aqui. E durante o ano de 2018, abriu-se essa discussão se realmente a caça do javali é ou não é necessária. Para o Enem, o que você tem que saber é o conceito de espécie exótica, é uma espécie que não é nativa daquela região, então o javali veio da Europa e ele é colocado no Brasil. E quais os problemas que elas podem trazer? Então, no caso do javali, ele causa prejuízos para a agricultura, pode ser um transmissor de doenças, como é o caso da febre aftosa, e esse javali também, ele vai competir com as espécies brasileiras. E muitas vezes pode causar uma queda naquela população que é aqui do Brasil. Só para você ter uma ideia, o javali, ele compete com o queixada. O queixada é brasileiro, ele usa a nossa bandeirinha, sou brasileiro, com muito orgulho. Ele é nosso, tem passaporte brasileiro. Só que o que acontece é que esse animal aqui, o queixada, ele come tanto vegetal quanto animais. Ele é um animal onívoro. E ele compete, o javali, na verdade, compete com ele por alimento. Então, como a queixada é predada pela onça, você imagina, você mora aqui no Brasil, você tem um predador, de repente vem um forasteiro e começa a competir por comida com você. Meu, você tá ferrado. Você é uma espécie extremamente ameaçada por conta disso. Então tome cuidado com o javali, porque foi muito falado sobre ele durante esse ano e ele pode aparecer não apenas no Enem, como nas outras provas, nos outros vestibulares que vocês irão fazer. E claro, coloquei aqui o queixada naquele assunto que mais cai na ecologia do Enem, que são o quê? As cadeias alimentares. É sério, cadeia alimentar não cai nessa prova, despenca. E por isso você tem que saber como é que você vai ler essa cadeia alimentar. Vem comigo, você sabe que sempre uma cadeia alimentar, ela começa com o produtor. Então você tem um produtor de energia, um ser autótrofo. Geralmente é uma planta, né? Pode ser o fitoplâncton no oceano, mas são organismos, os produtores são organismos produtores de energia. Eles conseguem fazer isso. No caso das plantas e das algas, como é que eles conseguem fazer isso? Através da fotossíntese. Então eles fazem fotossíntese, produzem energia, e aí aquele organismo que não consegue produzir a sua própria energia vai comer o organismo que consegue fazer isso. Então olha só, olha o que eu botei aqui, ó. Botei um gafanhoto. Ah, gafanhoto, bonitinho e fofinho.
Tá aqui o gafanhoto. O gafanhoto não faz fotossíntese. Então ele tem que comer alguém que faz fotossíntese. Na cadeia alimentar, o cara que come aquele que produz energia, o cara que come alguém, ele é chamado de consumidor. Então, no caso do gafanhoto, ele é o primeiro consumidor da cadeia alimentar. Porque aqui é o produtor, então como ele é o primeiro, nós vamos chamar ele de consumidor primário. Depois o sapinho, ele come o gafanhoto. Ele é o segundo consumidor da cadeia. Então ele é o consumidor secundário. Depois veio o queixada, hein? Que tá ali lutando selvagemmente. Pá, 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 pá. Com quem? Com o javali. Pá, 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 pá. É guerra, filho, é guerra. Ele vai comer o sapo. Então ele é o terceiro consumidor dessa cadeia. É o consumidor terciário. E por último tá ela. A onça. Topo de cadeia alimentar. O consumidor quaternário. Galera, todos esses caras da cadeia alimentar, as suas excreções, e quando eles morrerem, todos eles vão cair nesses nossos amigos aqui, ó. Biribicatabamba, 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 vão cair nos decompositores. Aí você pode me perguntar, Jobim, o que o Enem gosta de perguntar na cadeia alimentar? Ele gosta de pegar um organismo da cadeia, ele vai tirar um daqui, vai te mostrar e vai perguntar assim, o que esse cara é? Ele é um consumidor primário? Ele é um produtor? Ele é um decompositor? Qual nível trófico ele está? O que é nível trófico, galera? Lembram? Aqui, ó. Nível trófico é a posição que o organismo ocupa na cadeia alimentar. Você vai ver lá na prova o Enem te perguntando assim, qual é o nível trófico da queixada? Que tá ali, ó, pá, 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 com javali espécie exótica, pá, pá, pá. Qual é o nível trófico? Se eu te falei que nível trófico é a posição que o organismo ocupa na cadeia alimentar, qual é o nível trófico da queixada? Ó, aqui é o primeiro nível trófico, primeiro, essa é a segunda posição, essa é a terceira, essa é a quarta posição e essa é a quinta posição. Então a queixada ocupa o quarto nível trófico, mas é um consumidor terciário. Cuidado para não confundir isso. Ah, Jupão, vale a pena eu dedicar essas últimas semanas para estudar cadeia alimentar? Já te falei. Cadeia alimentar não cai no Enem, despenca. No YouTube existe uma aula minha sobre cadeia alimentar que foi gravada inclusive no continente africano. Você precisa, se você ainda não assistiu e não domina esse assunto ainda, você precisa olhar essa videoaula. Tudo bem? Porque lá, além da cadeia alimentar, eu vou te mostrar a teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. Você precisa saber esse assunto, porque ele cai muito nessa prova. E aí, galera, já que estamos falando de espécies exóticas, deixa eu dar um oi pra galera aqui. Estamos bombando aqui. Camila Moreira, Mariana, grande Camila Lima. Galera, o áudio ainda está com problema, nós sabemos disso. Mas você vai ter que encarar com o áudio atrasado. Porque eu não tenho como resolver. Ninguém está resolvendo. Então, você que quer entrar na universidade vai ter que superar esse desafio. Porque as informações que eu vou te dar aqui, você não vai conseguir em nenhum outro lugar. E aí eu queria justamente te dar mais essa informação aqui, ó. O Achatina fúlica. Esse cara aqui, ele é o caramujo gigante africano. Eita! Caramujo gigante africano. Se ele é gigante e é africano, adivinha de onde ele veio?
Taran! Então, ele também é uma espécie exótica. E adivinha? Está aqui no Brasil. Foi trazido para servir de alimento. Só que tem um problema. Ninguém quer comer esse bicho aqui. E aí, quem importou esse animal, não tinha para quem vender, adivinha? Soltou na natureza. Soltou na natureza. E adivinha? Mais uma praga, junto com o javali. É uma das piores espécies exóticas que existem no mundo. No mundo! E tá aqui também brasileirão, velho de guerra, competindo com as nossas espécies nativas. Olha que palavra importante que eu te falei. Competir. Competir é uma relação ecológica. E essa relação ecológica, ela é a que mais aparece no Enem. Então, se você tiver que escolher entre as relações ecológicas que caem na prova, com certeza você vai ter que estudar a competição. Essa quase sempre cai, tá ok? A competição, ela é desarmônica para as duas espécies. Elas estão competindo por recurso, alimento, água, luz. Por alguma coisa elas estão competindo. E claro que isso é ruim para as duas espécies. Vocês que estão aí do outro lado da tela estão competindo por um recurso escasso, que é o quê? A vaga na universidade. É positivo ou é negativo isso? É negativo, você tem que madrugar, abrir mão da vida social, estresse, ansiedade, depressão. Vocês estão passando por um momento muito difícil. Então lembre-se que a competição ela é uma relação desarmônica. Um detalhe interessante é que o Achatina fulica, esse caramujo gigante africano, ele é um caramujo que não tem predador. E a relação de predação, que também é uma relação ecológica, ela é extremamente importante para o controle populacional. Vem comigo aqui, ó. Olha esse gráfico. Malandro Joe, quando você vê esse gráfico no Enem, sobe, desce, você já pensa em predação. É um gráfico que está mostrando predação. Vem em mim aqui, ó. Relação do leão com a gazela. O leão é o predador, a gazela é a presa. Observe aqui, ó, que a população de gazela, ela sobe. Com isso, tem muito alimento para os leões. E a população do leão sobe também. Só que chega um determinado momento aqui, ó, que os leões começam a comer muita gazela. E as gazelas não conseguem produzir mais gazelas. É nesse momento em que a população de gazela começa a cair. Cai, desce um pouquinho. Ela vai caindo, começa a faltar gazela no mercado, a população de leão começa a ficar sem alimento, começa a cair também. Quando a população de leão começa a cair, adivinha? A população de gazela tem uma oportunidade de aumentar sua população novamente. Ei, galera, estão sabendo? Quase não tem mais leão. Vamos reproduzir, vamos transar, vamos fazer amor e produzir gazelinhas. E bum! Dá-lhe gazela de novo. Mais gazela, mais leão. Mais leão, menos gazela. Menos gazela, menos leão. Menos leão, mais gazela. Mais gazela, mais leão. Menos gazela, menos leão. Veja, leão e gazela estão se relacionando o tempo todo na savana africana. Uma população controla a outra. Essa relação ecológica nós chamamos de predação ou predatismo. É uma relação, claro, desarmônica, porque um animal vai matar o outro para se alimentar. Tome cuidado também. Também queria te mostrar a cigarrinha da lavoura. Esse bicho aqui causa grandes prejuízos na pecuária. Sabe por quê? Essa cigarrinha aqui, ela destrói o pasto. Ela destrói o pasto. E aí o que acontece? Não tem alimento para o gado. Consequentemente, o gado fica enfraquecido e morre. Olha só que bacana. Os cientistas descobriram que existe um fungo que, se você jogar no pasto, esse fungo ele vira um parasita da cigarrinha do pasto. O Enem adora essas historinhas que eu tô te contando. Isso não tá com cara assim de enunciado da questão do Enem?
Fica ligado. E o que acontece? Esse fungo, quando é jogado lá, ele vai parasitar a cigarrinha e adivinha, a população de cigarrinha cai. E, consequentemente, o pasto pode se desenvolver numa boa. Quando eu utilizo... Isso é uma relação de parasitismo. O que é o parasitismo? É quando uma espécie se alimenta da outra sem matá-la. O parasita, ele não quer matar o hospedeiro. Ah, mas uma vez matou. Ups! É um acidente. Foi sem querer. O parasita, claro, ele não quer matar, porque se ele morrer, eu perco a minha fonte de alimento. Também é uma relação desarmônica. Só que aqui, olha que pira. Olha, vamos filosofar agora. Eu estou utilizando uma relação ecológica para fazer o controle de uma espécie. Isso nós chamamos, deixa eu escrever de preto aqui, de controle biológico. Controle biológico. Controle biológico é algo que pode aparecer na sua prova. O que é isso? É quando, o nome já está dizendo, controle biológico. É quando eu uso uma espécie para controlar a população de uma outra espécie. Nesse exemplo aqui, o que eu estou usando? Eu estou usando uma espécie de fungo para controlar a população de cigarrinha do pasto. Competição, predação, parasitismo. 3 relações ecológicas que também despencam no Enem. E aí, claro, não poderia deixar de falar para vocês da 4ª relação que mais aparece no Enem, que é a relação de mutualismo. Mutualismo é aquela relação ecológica harmônica, onde espécies diferentes se relacionam e é um relacionamento obrigatório. É obrigatório. Se uma espécie faltar para a outra, adivinha o que vai acontecer? Elas morrem, elas desaparecem. E não existe, nesse momento, um melhor exemplo para a relação ecológica mutualismo do que a relação entre os corais e as algas zooxantelas. Deixa eu te explicar rapidamente essa relação. Seguinte, acabei de receber uma fatura aqui no... um e-mail me cobrando aqui a internet. A gente vai pagar, fique tranquilo. Galera, os corais e as algas zooxantelas, eles fazem mutualismo. Essas algas, elas vivem dentro dos corais. Gente, coral é um animal, é um quinidário, é um parente da anêmona do mar. Tem gente que acha que coral é pedra, que coral é planta, coral é bicho, tipo onça. Então esses corais, dentro deles existem algas. Essas algas fazem fotossíntese e dão alimento para os corais. E dão as cores aos corais. Os corais são coloridos por causa dessas algas. Mas a cor é o que menos importa. O que importa é o alimento. Os corais, por sua vez, protegem as algas. Isso é mutualismo. Só que o que está acontecendo é que o aumento da temperatura das águas oceânicas, devido ao global warming, o aquecimento global, está fazendo com que essas algas produzam toxinas. E quando elas produzem toxinas, os corais jogam essas algas para fora. Eu não te falei que as algas dão as cores aos corais? Então, se os corais expulsam as algas, eles ficam brancos. Um fenômeno conhecido como branqueamento dos corais. Só para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos, 50% das espécies de corais do mundo desapareceram. E os corais, eles são a floresta tropical do oceano. Os corais, 1/3 da vida marinha, vive nos corais. É o local de reprodução, é moradia de várias espécies marinhas. Ele é extremamente importante. Sem corais, não tem pesca. Sem corais, as pessoas não comem peixes. Então, economicamente, eles são extremamente importantes para os seres humanos. E eles estão desaparecendo por conta de atitudes nossas
que continuamos jogando os poluentes na atmosfera, e aí estamos perdendo isso aqui. Só que, olha só que pira, vamos dar uma filosofada aqui, pra gente ver assim como o ser humano, ele ao mesmo tempo que ele é genial, ele também é escroto. Porque o branqueamento dos corais é culpa nossa. Essa relação de mutualismo que acontece aqui, ela está afetada devido a ações antrópicas, ações feitas pelos seres humanos. Nós. Só que aí, como os corais estão morrendo, o ser humano é capaz de criar coisas maravilhosas. Olha só o que aconteceu. Isso aqui, galera, são corais que são feitos em impressora 3D. Então, isso aqui aconteceu nas Maldivas. Então, os caras construíram corais com impressora 3D, deixa eu até ficar aqui, e colocaram esses corais na água, para que os peixes possam voltar aqui. Então, montou-se toda, ó, aqui o peixe-leão, montou-se toda uma estrutura, imitando o esqueleto de carbonato de cálcio dos corais, e aí colocaram pequenas mudas de corais aqui, para que eles possam novamente colonizar essa região. Eu fui para as Maldivas esse ano, e as Maldivas tem um dos melhores mergulhos do mundo. E eu fiquei apavorado quando eu mergulhei, porque os corais estavam todos esbranquiçados. Parecia um grande deserto sem vida. E aí, a solução encontrada não foi parar de emitir poluentes, porque não dá mais tempo, né? Então, o que fizeram? Criamos uma tecnologia para recuperar a colonização de corais nessa região. Cuidado com esse exemplo. E não podemos deixar de falar também dos corais da Amazônia, que nós falamos esse ano. Foi descoberto na foz do rio Amazonas, lá, corais, recifes de corais, extremamente importantes, porque nós não sabemos as espécies que vivem ali ainda, é coisa nova, descobrimos agora, não sabemos nada disso aqui, certo? A gente não sabe nada do que tem aqui. E eles são importantes porque no futuro, nós podemos utilizar os corais da Amazônia para colonizar outras regiões que perderam seus corais devido ao aquecimento das águas oceânicas. A gente pode fazer isso. Por isso que eles são extremamente importantes. Aqui no YouTube tem uma aula minha falando sobre corais da Amazônia. Eu fui até lá esse ano. Em maio, eu fui numa expedição com o Greenpeace, lá no Oiapoque, fui na foz do rio Amazonas, conhecer a real situação desses corais. Sabe por quê? Vou te falar. Estão querendo instalar plataformas de petróleo lá naquela região, é isso mesmo. Ou seja, a gente acabou de descobrir, provavelmente, é o maior recife de corais do Brasil. É gigante, e já querem instalar plataformas de petróleo naquela região, porque descobriram que tem petróleo por lá. Só que o problema é que se nós tivermos um acidente com a plataforma de petróleo, é o fim dos corais da Amazônia. E é muito coisa do século passado você querer explorar petróleo. Nós estamos agora na onda das energias limpas, energia eólica, energia solar. É muito coisa do século passado ficar falando de exploração de petróleo. O Brasil tem que começar a sua transição para a utilização de energias renováveis. E os caras querem colocar a plataforma lá. Só vou te dar uma dica. Isso aqui foi um acidente que aconteceu, é a Deepwater Horizon, o nome dessa plataforma. Ela fica no Golfo do México e ela foi um acidente feito. Tem até um filme agora, acho que, eu não sei onde está esse filme, eu acho que está, não sei onde está. Mas existe um filme com um ator famoso mostrando como foi esse acidente. O que aconteceu é que o petróleo, derramamento de petróleo, e hoje o Salvino, nosso professor de química aqui, vai falar sobre petróleo na prova de química com vocês, mas na parte da biologia, o petróleo, primeiramente, ele cria uma camada na água, impedindo que a luz solar entre, então isso prejudica o fitoplâncton, tudo bem? Prejudica o fitoplâncton, que é produtor da cadeia alimentar oceânica, ele morre, e aí o consumidor primário não tem mais comida, o consumidor secundário não tem mais comida, aí já era. Você destrói toda a cadeia, todas as teias alimentares que tem naquela região. E depois, olha o que acontece. O petróleo, ele se junta às partículas oceânicas e afunda. E ele literalmente asfalta o fundo do oceano.
foi o que aconteceu no Golfo do México. Sabe por quê? No Golfo do México existe a foz do rio Mississippi, que tem 10 vezes menos sedimento do que o rio Amazonas. Então o petróleo se ligou a esses sedimentos que o rio traz da floresta, afundou e virou asfalto. Sério, virou asfalto. Só não dá para dirigir um carro ali em cima porque está lá no fundo do oceano. Imagine esse asfalto lá nos corais da Amazônia. Cuidado com esse assunto. E aí, claro, já que estamos falando de petróleo, você sabe que a queima de combustíveis fósseis está diretamente ligada ao aquecimento global. Dentro de impactos ambientais no Enem, aquecimento global é o que mais cai. Ai, mas isso aí é mentira. Mentira é cotovelada na tua cara, ô seu demônio. Seu demônio. Isso cai na prova. Você não vem lá de diferentão. Ai, são os Illuminatis. São os Illuminatis. Gente, 99% da comunidade científica concorda que o aquecimento global existe. 99%. É 1% que diz que não. Ai, mas então esse 1%... Vem aqui então. Ei, vem aqui. Você aí, vem cá. Criar essa situação com você. Suponhamos que você, Júbio aluno, querido, beijo, pego você e digo o seguinte, atrás dessa porta existe 99% de chance de ter uma pessoa com uma arma e essa pessoa vai atirar em você se você abrir essa porta. Agora, existe 1% de chance de não ter nada atrás dessa porta. Você abriria essa porta? Ai, o bicho bom! Ai, o bicho bom! Fica ligado! Então, o aquecimento global, se você sabe, são gases que se acumulam na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono, o metano e os óxidos nitrosos. E esses gases na atmosfera, eles retêm calor. Então, o calor, a energia do Sol vem, né? Os raios infravermelhos de calor, eles batem aqui na Terra e não conseguem se dissipar, porque esses gases na atmosfera seguram esse calor. Aquecimento global. Nossa, Jubão, o aquecimento global no futuro vai ser terrível, né? Vai derreter as calotas polares e os ursinhos polares vão morrer. Ei! Isso aqui, ó, tudo que tá azul é frio. Isso aqui é o planeta em 1840. Vamos ver, quanto mais vermelho ficar, mais quente é. Então vamos lá, ó. 1920, 1930, ainda tá fresquinho. Opa, começou a esquentar, hein? 1940 começou a esquentar. Tá amarelinho. Se ficar vermelho, é fim de carreira. 1970, ó lá. E vamos, 1980, ixi, virou. 1990, biribicatá, opa, 2017. Que delícia! Olha o mapa de calor em 2017, gente. Isso aqui é real. Isso aqui não são os Illuminatis fazendo. Então o problema já está acontecendo. Sabe por quê, meu? Olha aqui, ó. Você viu esse ano várias catástrofes ambientais acontecendo no planeta e não relacionou que isso é culpa do aquecimento global. Os problemas já estão aí. Não é mentira. Então nós tivemos vários incêndios na Califórnia, na Grécia, furacões extremamente poderosos, algo que a gente nunca teve na história da humanidade. Chuvas terríveis em algumas regiões do planeta, secas incontroláveis. A região Nordeste acabou de sair de uma das piores secas da história. Ou seja, já está acontecendo. Inclusive, eu posso te afirmar com legítima certeza que a maior parte dos conflitos que hoje estão acontecendo no nosso planeta tem como um dos culpados o aquecimento global. Como, por exemplo, a guerra da Síria. Eu não sei se você sabe como começou a guerra da Síria, eu não sei se eu tenho tempo, eu já tenho que daqui a pouco ir embora. Estamos aí, quase 11 mil pessoas, gente pra caramba, tudo Júbio aluno com sangue no olho, ciscador. Gente, dá um joinha pra nós aí, ó. Não foi fácil fazer isso e mesmo assim estamos com um problema de áudio, mas fizemos, com todas as dificuldades fizemos. Dá um joinha aqui para valorizar o profissional da educação.
Gente, qual é? Vocês querem saber qual é a relação? Luta por água. Então vamos lá, vou falar para vocês. Em 2006, olha a pira do bagulho. Eu vou falar rápido porque a gente tá com o tempo meio curto aqui, mas vou falar isso aqui. Em 2006, a Síria passou pela pior seca da sua história. Foram 3 anos seguidos de seca. E as pessoas do interior, as pessoas do campo, lá na Síria, começaram a passar muita fome. Começaram a ficar sem escolha. E o que aconteceu na Síria, por conta dessa seca, por culpa do aquecimento global, essas pessoas migraram para as grandes cidades na Síria. 1,5 milhão de pessoas migraram na Síria para Alepo, para Damasco. E o que aconteceu é que quando essas pessoas chegaram lá, não tinha estrutura para elas. Não tinha estrutura nenhuma. E aí qual foi o problema disso? Desemprego, aumento do preço do alimento, aumento das moradias. E você, quando tem uma nação de desempregados, o que ocorre é a instabilidade. As pessoas estavam extremamente insatisfeitas na Síria por tudo aquilo que estava acontecendo. Uma massa de desempregados é o quê? É a pólvora que faltava para estourar um lugar onde nós tínhamos o quê? Extremistas. Nós tínhamos o Estado Islâmico. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte: as pessoas insatisfeitas, passando fome, passando necessidade, querendo sobreviver, chega lá o Estado Islâmico e ó, guarde isso, hein? Quanto maior a instabilidade de um país, mais fácil do extremismo se instalar. Paulo Júbilo. Quanto mais instável um país, mais fácil ideias extremistas se instalarem. O Estado Islâmico chegou prometendo resolver aquele problema. E as pessoas, mesmo sabendo as ideias que o Estado Islâmico tinha, extremamente extremistas, primeiramente elas queriam sobreviver. E aí você tem um reforço do Estado Islâmico por conta dessa crise, e aí nós temos o início da Guerra Civil da Síria. Tudo começou com um problema climático, uma seca que fez com que as pessoas migrassem. Eu nem vou falar hoje, mas a Primavera Árabe também aconteceu por conta das mudanças climáticas. Rapidamente, o que houve aqui? Em 2010, Rússia e China passaram por uma grande seca, por conta do aquecimento global. E aí elas perderam a sua produção de trigo. O que aconteceu por não ter trigo? Rússia e China começaram a comprar trigo de todo mundo. E começou a faltar trigo no mundo. O que aconteceu é que o preço do trigo subiu muito. E aqueles países que importavam muito trigo, mais pobres, se ferraram. Principalmente países do Oriente Médio. Quase 70% da produção de trigo, do trigo do Egito, é importada. Então o trigo ficou a preço de ouro, e você sabe, no Oriente Médio, eles comem muito pão, o pão está muito presente nas refeições, então as pessoas começaram a não ter dinheiro para comprar trigo, para comprar qualquer produto feito com trigo, e elas começaram a passar fome. De novo, instabilidade, um povo faminto, corrupção no governo, as pessoas saíram na rua e aí começa a Primavera Árabe. Então você tem aqui 2 conflitos, onde um dos gatilhos para acontecer esse conflito foram justamente as mudanças climáticas. E gostaria de chamar a atenção também para o excesso de gás carbônico que está causando a acidificação dos oceanos. Isso é um outro problema ambiental que nós temos hoje. Também você tem que tomar cuidado com a problemática do plástico. Gente, falou-se muito de plástico esse ano novamente. Nós tivemos muito falando da questão da utilização dos canudos. O plástico, você sabe, ele está destruindo os oceanos. E o pior problema do plástico não é a tartaruga que come o plástico achando que é água viva. Esse plástico aqui, ele vira o que a gente chama de microplástico.
E esses microplásticos, eles juntam toxinas e você ingere essas toxinas nesse microplástico. Só para você ter uma ideia, esse ano os cientistas viram que já tem microplástico na água que você está bebendo. Então esse é o problema. Nós estamos literalmente sufocados pelo plástico. E fica aqui a minha recomendação para você. Se você tiver tempo nesses dias, assista o documentário da Netflix Oceano de Plástico. E você vai ver toda essa problemática do plástico que está acontecendo no nosso planeta. Tem uma grande chance de aparecer no Enem, por conta dessa questão dos canudos. No Rio de Janeiro foi proibida a utilização de canudos de plástico. Então já está existindo um movimento para que a gente possa reduzir o consumo dessa matéria aqui. Cuidado com questões relacionadas à reciclagem, né? Isso aqui pode acontecer. E reciclagem cai muito no Enem e de repente ele pega a problemática do plástico para falar com você sobre reciclagem. Detalhe, se eu pegar uma garrafa PET e transformar isso num porta-canetas, isso não é reciclagem, isso é reutilização. Reciclagem é derreter a garrafa PET e pegar a matéria-prima dessa garrafa PET para fazer, sei lá, uma caneta. Isso é reciclar. Cuidado com essas duas diferenciações, porque o Enem também gosta de perguntar isso. Só para não tomar muito tempo, porque tem vários professores que vão entrar aqui depois de mim, deixa eu só mostrar aqui, ó, algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Ciclo do nitrogênio, você precisa revisar isso. O ciclo do nitrogênio está diretamente ligado ao processo de eutrofização das águas. Por quê? Porque o nitrogênio, ele é colocado nos fertilizantes agrícolas. E aí o que vai acontecer é que esses fertilizantes são levados para as águas, você tem mais nutriente na água e aí você tem a proliferação de algas, que depois vão morrer, vão sofrer decomposição, o oxigênio da água vai diminuindo, um processo conhecido como eutrofização. Está relacionado eutrofização da água com o ciclo do nitrogênio. Lá no site do Biologia Total tem uma aula com computação gráfica sobre o ciclo do nitrogênio. Eu acredito muito que vai aparecer esse ano no Enem. Outro ciclo biogeoquímico que você tem que tomar cuidado é o ciclo do carbono, que está diretamente ligado o quê? Com o aquecimento global, que é outro assunto que você tem que tomar cuidado. Vale também chamar a atenção, já que estamos falando de fertilizantes. Deixa eu ver aqui, meu tempo já está esgotando, o pessoal já está pedindo para eu sair daqui. Só mais 2 minutos. Canudo, o pessoal está perguntando, o canudo, galera, ele pode ser de bambu. Não vai rimar, hein? Bambu, ele pode ser feito de papel. Então existem já outras alternativas para o canudo de plástico. É claro que as indústrias de canudo, a maior parte delas, não querem se adaptar a isso. Então você tem comentários infelizes, às vezes, desses caras que mandam na indústria do plástico que o canudo não é um problema. É um problema sim, mas não é o único problema. E galera, esse ano falou-se muito dos agrotóxicos, porque, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos. Tem vários tipos de agrotóxicos que são usados no Brasil, que são proibidos no resto do mundo. E aqui ainda é utilizado. As pessoas que vivem ao redor das lavouras, as pessoas que vivem ao redor das plantações, estão expostas a esse veneno, câncer, mutações, desenvolvimento do feto irregular, aborto. E essas pessoas estão lá expostas. E esse ano, a bancada ruralista está tentando passar uma lei no Congresso para deixar mais fácil a utilização de agrotóxico no Brasil. É um retrocesso. E isso está acontecendo no nosso país. Quando nós devíamos estar discutindo a proibição de alguns elementos usados na lavoura, nós estamos tentando liberar mais. E isso realmente é um grande retrocesso quando a gente olha o que o resto do mundo está fazendo. Um assunto que você deve tomar cuidado, biomas, claro, os biomas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, tome cuidado com isso. A gente pode trabalhar mais esses assuntos na minha aula do dia 5 de novembro, 8 horas, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Então nós vamos ter mais um super aulão, então a gente pode explorar mais esses assuntos e, claro, a problemática do lixo. Deixa eu só te falar uma coisa também para você saber por que eu botei o lixo aqui. Cada vez mais nós estamos produzindo lixo no Brasil.
E existe uma lei que era para os lixões acabarem no nosso país em 2014. Isso não aconteceu. Esse prazo foi estendido para 2021. Só que isso também não vai acontecer. Os lixões são extremamente impactantes, são fontes de doenças. O churume que é produzido pelo lixo, ele vai contaminar o solo, ele contamina a água, contamina o lençol freático. Então realmente é uma grande problemática que nós temos hoje no Brasil e que pode, por conta disso, estar lá no Enem. Galera, e aqui eu trouxe um gráfico para você dar um print. É a hora do print. Com os assuntos que mais aparecem de ecologia no Enem. Começando aqui, ó, pelos impactos ambientais, primeiro lugar, destaque para o aquecimento global. Depois, ó, cadeia e teia alimentar, tá escrito cadeira, mas é cadeia, tá? Cadeia alimentar, preservação ambiental, relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, biomas, sucessão ecológica, fatores abióticos, biocombustíveis, introdução à ecologia, população e controle biológico. Galera, esses assuntos que estão aqui, dá um print comigo, é a hora do print. Hora do print. Hora do print. Aê! Revisem esses assuntos aqui, porque eles são extremamente importantes. Galera, hashtag aqui, ó, voadora no Enem, faça sua pergunta, principalmente pelo Twitter, e lá nós estamos selecionando sua pergunta. A pergunta que for selecionada vai ganhar uma bolsa para fazer a revisão Enem no Biologia Total e também para fazer a revisão 24 horas. Na semana da primeira prova, entre a segunda prova, tem uma revisão de 24 horas, Ciências da Natureza no Biologia Total.